Igor, perguntinha bem básica, mas para a gente esclarecer para todo mundo. Se a CPI da Covid já está sendo discutida no Senado, os trabalhos já estão caminhando, todas as discussões, o que o STF ainda tem de decidir em cima dessa CPI? Olha, Lisa, na prática, a decisão de abertura da CPI já foi tomada pelo ministro Barroso e obedecida pelo presidente do Senado ontem. O Supremo Tribunal Federal, o plenário do Supremo, ele vai apenas referendar essa decisão do Barroso, mas ele pode ali, como há essa expectativa, decidir ali sobre o formato da CPI, ou como a gente tem a apuração, deve dizer ali que o formato da CPI cabe apenas ao presidente do Senado definir. E é aí que só a partir disso o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pretende tomar uma decisão nesse sentido, se será presencial ou se será virtual. Há muitos senadores, principalmente os governistas, pedindo que a CPI ocorra de forma virtual, né? Outros, no entanto, querem ali que seja presencial, até mesmo uma tentativa de adiar o início dos trabalhos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já deu várias entrevistas defendendo que a realização de CPIs precisa ser de forma presencial. Se ele decidir que a CPI da Covid-19 vai ser de forma presencial, isso deve ter impacto em outras CPIs lá do Senado Federal. Vale lembrar que desde o início da pandemia, a CPI das fake news está com os trabalhos suspensos, justamente porque não poderiam ser realizados de forma presencial. Eu conversei com o presidente da CPI das fake news, o senador Ângelo Coronel, e ele me disse que se Pacheco determinar que a CPI da Covid terá de ser presencial, ele vai pedir a Pacheco que também determine o retorno das atividades da CPI das fake news. Segundo ele, não pode ter uma decisão de 2 pesos e 2 medidas. Agora, o senador Ângelo Coronel, ele tocou num ponto importante. Ele disse ser contra ali a realização dos trabalhos presenciais, qualquer que seja a CPI. Ele lembrou, por exemplo, caso a CPI convoque alguém para depor de forma presencial e essa pessoa se recuse aí alegando que não foi vacinada, o que a CPI vai fazer? Vai obrigar alguém a vir depor sobre o risco de ser contaminado pela Covid? E se essa pessoa vier ao Senado e pegar Covid, quem vai se responsabilizar por isso? São algumas questões que vão precisar ser respondidas. Basília, quando é que a gente vai saber a resposta para isso tudo? Se vai ter CPI, não vai ter CPI, se vai ser presencial, se vai ser pela internet, se vão esperar todo mundo ser vacinado? Essa resposta sai quando? Pois é, a CPI foi criada, mas funcionar não tem aí no horizonte uma data para que isso comece, não. Pelo contrário, tem muitos esforços para que, apesar da criação, a CPI não seja de fato instalada. O que a gente vai ver hoje no julgamento do Supremo Tribunal Federal é uma tendência de confirmar a decisão do ministro Roberto Barroso sobre a necessidade e relevância, né, para que a comissão aconteça, não só por conta da importância, mas pelas circunstâncias jurídicas, né, pelos argumentos jurídicos. A CPI preencheu todos os requisitos, tem objeto definido, tempo certo de funcionamento e aquelas assinaturas necessárias para que ela saia do papel. Só que o ministro Roberto Barroso, ao determinar essa instalação, ele também disse que isso deveria ocorrer imediatamente. Só que, ao mesmo tempo, o ministro levou em consideração o estado de pandemia e disse, fazendo aí uma ressalva, que devem ser levadas em consideração as questões sanitárias. Então, aí no meio termo, é como se o STF não segurasse a CPI, mas deixasse o modo de fazer nas mãos dos senadores. Com isso, os senadores, apesar de uma CPI criada, podem mesmo adiar o início dessa instalação, do funcionamento, das reuniões, das oitivas de supostas testemunhas deste caso. Chamar a atenção para vocês que não tem só aí entre os argumentos sendo elencados pelos auxiliares de Rodrigo Pacheco, a questão desse cara a cara, dessa proximidade para você obter os depoimentos das eventuais testemunhas que venham a ser ouvidas, mas também da análise documental, porque existe dentro de uma CPI um conjunto de documentos considerado sigiloso. Isso vai acontecer pela internet, não haveria aí a
até um risco de invasão nos sistemas para que esses documentos fossem vazados, obtidos por uma via clandestina, são aí argumentos utilizados também por quem está com o pé no freio para não iniciar esta comissão agora. É algo que a gente vai acompanhar com o tempo. O presidente Rodrigo Pacheco, levando em consideração que está no regimento, mas não deixa de ser uma estratégia, ele colocou aí uma primeira janela para ter início esta CPI, que é o prazo de 10 dias ainda para a indicação de todos os integrantes. O que a gente tem até aqui, alguns nomes informalmente sendo elevados, né, sendo apresentados pelos blocos, outros dizendo que ainda não houve uma definição de bloco, mas o prazo mesmo é de 10 dias. Depois disso, depois que a gente souber quem faz parte da CPI, depois que o STF apertar aí, né, liberar o apito do início do jogo, mas decidir que a bola está mesmo nos pés dos senadores, é que a gente vai começar uma outra etapa de discussão. A comissão é presencial, é virtual, vai dar certo ainda neste ano? Veja que até mesmo um dos autores dos pedidos, né, Randolfo Rodrigues, não descarta a possibilidade de ficar para o ano que vem. A conferir.